Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Minha irmã sempre gostou de ouvir histórias e tinha muita vontade de contar a nossa. Foi então que ela decidiu escrever para o canal Um Conto por um Ponto, narrando tudo o que passamos. No entanto, a história ficou muito longa e as meninas tiveram a brilhante ideia de contar primeiro a história do ponto de vista da minha irmã Rosana, que já foi lançada há poucos dias com o tema. Eles achavam que o meu irmão era louco, para depois contar do meu próprio ponto. E eu achei a ideia super legal, mas confesso que fiquei um pouco nervoso quando chegou a minha vez de contar tudo o que aconteceu comigo. Sabe, lembrar do passado nem sempre era fácil para mim, mesmo eu tendo perdoado os meus pais e a minha família. No entanto, conforme eu fui enviando os áudios para a construção da minha história, comecei a me sentir mais leve e tranquilo por dentro. Descobri que ainda havia alguns resquícios de mágoas que só foram limpos quando finalmente falei sobre eles e quando compartilhei o que estava dentro de mim. Bom, eu sempre fui o diferente da minha família. Enquanto eles passavam o tempo em atividades comuns, eu me perdia em meus desenhos e histórias. Para mim, pintar era a maneira de expressar o que eu sentia e de como eu via o mundo. Eu me lembro que com os meus 8 anos eu fiz um desenho que me deixou muito orgulhoso. Era um nu artístico, era tudo muito infantil, sem maldade alguma, mas a minha mãe não entendeu e em um acesso de raiva rasgou e jogou fora o meu trabalho. Aquilo me machucou profundamente, sabe? Mas aquilo não me fez desistir e continuei desenhando, mesmo com a minha mãe ficando cada vez mais nervosa. Ela não compreendia minha paixão e muitas vezes ameaçava me internar em um sanatório, acreditando que eu estava desequilibrado. Como ela dizia, eu devia estar sofrendo de moléstia mental. Mas apesar de tudo, eu sabia que aquela era a minha forma de ser. E quando eu fui para a escola, sempre parecia que eu estava um passo à frente. Eu sabia das coisas e queria compartilhar o meu conhecimento. Mas isso sempre me colocava em problemas, porque as professoras explicavam o que eu já sabia. E comecei a ensinar os meus coleguinhas de sala. Inclusive, teve um dia que eu falei para a turma sobre como os bebês nasciam, o que deixou a professora furiosa. Ela me colocou de castigo e a diretora chamou a minha mãe para conversar. E a mamãe? A mamãe ficou tão preocupada que procurou ajuda médica e espiritual. Mas eu não tinha problema nem de um lado e nem do outro. Eu era uma criança normal. O meu problema era a curiosidade e inteligência. Mas parecia que o meu comportamento era anormal e causava estranheza nas pessoas. Sabe, eu queria de verdade que os meus pais me enxergassem como realmente eu era, que vissem o meu talento. E por isso, consertar a máquina de costura quebrada da minha mãe foi um dos meus maiores feitos, porque eu queria que ela sentisse orgulho de mim. E mexendo em uma peça e outra, aprendi a costurar e achei maravilhoso. Mas a minha irmã Luísa disse que eu estava me comportando como uma menina e ameaçou contar para os nossos pais. E porque eu não cedi às chantagenzinhas dela, ela realmente contou. E o meu pai ficou furioso e além de me dar uma surra, ele me ameaçou arrancar as pernas se me visse
costurando novamente. Ele disse que eu era homem e tinha que honrar o que tinha no meio das pernas e não ficar desenhando, costurando e inventando histórias. E naquele dia eu chorei muito. Passei a noite toda chorando baixinho para ninguém ouvir. E a tristeza começou a me consumir, porque tudo que eu amava era proibido. Passei a me isolar no meu quarto, mas às vezes, quando recebíamos visita, eu corria para a cozinha, puxava as orelhas, mostrava a língua e dizia que eu era doido. E quando as visitas iam embora, eu apanhava novamente. E aquilo virou um ciclo. Sabe quando você não sabe mais o que fazer para as pessoas te compreenderem? Então, sem muito entendimento das coisas, continuei desenhando, costurando e gritando pela casa que eu era doido, tudo para chamar a atenção. E os meus pais, achando que eu realmente tinha um problema, começaram a procurar médicos. E para onde quer que mandassem a minha mãe ir, ela pegava na minha mão e me levava tudo para me ver bem. E passamos bastante tempo indo para lá e para cá, até que um dos médicos afirmou que eu sofria de insanidade, loucura e demência precoce e que precisava de tratamento urgente. E o melhor seria me colocar em um hospital psiquiátrico. E naquele dia, para minha mãe, foi muito difícil, porque eu me lembro que quando deixamos a sala do médico, a mamãe se sentou num banco da praça, me pegou no colo e começou a chorar, dizendo que não iria me internar e que, acontecesse o que acontecesse, estaríamos juntos. E eu não entendia absolutamente nada do que ela estava falando e fiquei apenas olhando para ela. Mas quando chegamos em casa e ela contou para o papai, ele disse que era melhor seguir o conselho do médico antes que a minha situação piorasse e não tivesse mais cura. Além disso, ele argumentou que 1 ano passaria rapidamente. E foi então, mesmo contra a vontade da mamãe, que eu fui para o hospital psiquiátrico. E ela repetia o tempo todo que eu ia ser curado da minha cabecinha e prometia que todos os finais de semana iria me visitar e que logo eu estaria de volta em casa. E a mamãe chorou muito ao me deixar lá e eu também chorei com medo de ficar longe deles e das minhas irmãs. Eu disse: mamãe, eu estou com medo. E nessa hora ela pegou na minha mão e falou que não iria me deixar ali de jeito nenhum. Mas o médico e o meu pai insistiram que eu receberia os cuidados adequados e que seria melhor para o meu tratamento ficar lá. Enquanto o meu pai arrastava a minha mãe para a saída, o doutor me encaminhava para dentro. E eu chorava querendo a minha mãe. E eu passei o tempo todo deitado. E quando alguém vinha falar comigo, eu fingia que estava dormindo. Fiquei assim a noite toda, pensando no que seria da minha vida longe de casa. Eu não conseguia dormir. Fiquei acordado ouvindo as outras crianças gritarem. E já estava bem tarde, sabe? E o enfermeiro que cuidava da ala queria dormir, descansar. E com elas gritando, ele acabou perdendo a paciência e ameaçou dar umas palmadas nelas, se não parassem. E eu fiquei com medo dos gritos dele e nem me mexi na cama. E quando amanheceu, o enfermeiro nos acordou para tomarmos café e um pouco de sol. E como sempre, eu fui um garoto esperto e curioso, então aproveitei para andar pelo hospital e acabei indo parar na lavanderia, onde vi muita gente trabalhando, conversando, e notei que o portão que dava acesso à rua estava aberto. E eu pensei, por que não sair daqui? E sem que ninguém me visse,
passei pelo portão e comecei a correr pela rua, com medo de ser levado de volta para o hospital. Mas graças a Deus, a rua estava deserta e com muito pouco movimento, ou melhor, nenhum movimento. E lá fui eu percorrendo várias ruas que apareciam à minha frente, andando até me cansar, sem ter um destino certo, porque na minha cabeça a única coisa que eu pensava era: anda, anda sem parar. Mas chegou um momento em que eu não aguentei mais e acabei indo parar debaixo de uma ponte. Lá eu vi algumas pessoas deitadas, outras sentadas, observando os carros passarem, e também algumas crianças correndo de um lado para o outro. E resolvi me aproximar e perguntei se eles gostavam de jogar bola. E um dos meninos disse que sim, mas não tinha uma bola. E eu sugeri que poderíamos fazer uma usando os jornais. E ele foi até onde os pais estavam e trouxe alguns jornais. E assim improvisamos uma bola e começamos a jogar, como se aquele espaço fosse o nosso quintal. E sabendo que eu não tinha para onde ir, me juntei a eles e fiz de conta que não tinha entendido a pergunta sobre a minha família. Os pais das crianças insistiram perguntando onde estava a minha família. E eu respondi de forma vaga, dizendo que estavam por ali e que éramos assim, ora juntos, ora separados. E na minha esperteza, mudei de assunto e consegui com que eles me deixassem permanecer ali com eles. O seu Severino e a dona Quitéria já estavam morando ali há algum tempo. Eles tinham vindo do Ceará, mas as coisas não deram certo. Não encontraram emprego e não tinham como voltar para o seu estado. E assim, acabaram se acomodando debaixo daquela ponte. E apesar das ameaças noturnas de outros moradores, eles mantinham a esperança de que em breve as coisas melhorariam e eles voltariam para onde nunca deveriam ter saído. Sabe, eu tinha vontade de voltar para casa e sabia o meu endereço, meu bairro, a minha cidade, o número de telefone da minha vizinha, que era de recado. Mas incerto se o meu pai iria me deixar ficar em casa ou me levar de volta para o hospital, preferi continuar vivendo daquele jeito. E o seu Severino e a dona Quitéria cuidaram de mim, garantindo que nada de mal me acontecesse enquanto viveram debaixo daquela ponte. Mas quando conseguiram dinheiro para voltar para o Ceará, eu me vi sozinho e tive que aprender a me defender. Nas ruas, eu dormia com um olho aberto e outro fechado, sempre em alerta. Enfrentei homens bêbados que tentavam me pegar para fazer sabe lá o quê. E como eu era cheio de energia, eu escapava correndo. E te garanto que as noites frias e sem dono da madrugada me mostraram muitas coisas feias. Pessoas sendo violentadas, machucadas, roubadas, ou pessoas passando em seus carros, jogando água, bebida e até mesmo fezes nos moradores que ficavam debaixo da ponte. E aquilo tudo só me dava mais vontade de dar certo na vida e encontrar alguém que pudesse me ouvir e saber que eu estava falando a verdade. Eu precisava confiar em alguém, mas infelizmente não apareceu ninguém e eu fui ficando cada vez mais longe de casa, sem documento, sem uma mão amiga, e só pedia para o tempo passar mais rápido para que eu finalmente chegasse em algum lugar. Certa vez apareceu um grupo de pessoas ricas fazendo caridade, oferecendo comida, roupas limpas e quentinhas. E entre eles, um rapaz começou a conversar comigo. Embora falasse meio enrolado, conseguimos nos entender bem. E eu expliquei a minha situação e mostrei alguns dos desenhos que eu havia feito. E ele demonstrou interesse e me pediu
para que eu não saísse dali por nada, que depois, mais tarde, ele voltaria sozinho para conversar melhor comigo. E eu fiquei na expectativa e não saí daquele espaço de jeito nenhum. Mas o moço não voltou como prometeu e eu fiquei bastante decepcionada. No entanto, alguns dias depois, ele apareceu novamente, me levou para comer um lanche e quis saber mais sobre a minha vida, quem eu era e onde eu morava. E eu fingi não me lembrar muito bem. Ainda andava magoado com os meus pais. A minha mente conspirava que eles haviam me deixado no hospício de propósito. Então eu me mantive calado. Mas o rapaz, interessado nos meus desenhos, não insistiu e falou que iríamos nos ajudar. E acordamos que ele me levaria para sua casa, onde eu o ensinaria a desenhar e pintar, e depois falaríamos sobre a minha vida e por que eu estava nas ruas. Olha, quando finalmente entrei debaixo de um chuveiro quentinho e comecei a tomar um banho, até chorei, sabe? Passando sabonete para tirar a sujeira do meu corpo, eu fui me lembrando de quando a mamãe costumava me dar banho e foi aí que eu desabei em prantos e a chamei de traidora. O seu John, me ouvindo chorar, perguntou se estava tudo bem e como eu não respondia, ele abriu a porta e me viu naquele estado inconsolável. Desligou o chuveiro, me cobriu com uma toalha e disse que tudo iria ficar bem, bastava eu confiar nele. O seu John era homossexual e vivia com seu namorado, o seu Guilherme. E como John não era brasileiro e estava com o visto vencido, ele estava tentando regularizar os seus status migratórios. E para não prejudicar a ele e nem a mim, o John pediu que quando chegasse alguma visita, eu ficasse quietinho no meu quarto até ele resolver a sua situação com a lei e poder fazer algo por mim. E eu obedeci ao John, que era um rapaz maravilhoso, de coração bom e sem maldade. O seu Guilherme já era mais fechado e reservado, mas me tratava bem e brincava dizendo que a mania de John de Madre Teresa de Calcutá ainda iria complicar a sua vida. E apesar das dificuldades, o seu John conseguiu regularizar a sua situação no país e tudo deu certo para ele. Ensinei o seu John a desenhar e a pintar e ele pegou o jeito rapidamente. E conforme combinado, ele queria me ajudar, mas eu ainda sentia que não era hora de voltar e continuei adiando um momento. E toda vez que ele dizia que iria procurar um advogado para resolver as minhas questões legais, eu ameaçava sumir e nunca mais aparecer. E o seu John, que tinha muito carinho por mim, respeitou o meu desejo e me deixou seguir a minha vida como eu achava melhor. Com John, eu também aprendi a falar inglês fluentemente, ao ponto de dar aulas de inglês. E quando eu conversava com alguém, ninguém dizia que eu era brasileiro. E ele se orgulhava muito de como eu era inteligente e aprendia tudo muito rápido. Seu John me apresentou aos seus amigos e familiares como o seu filho adotivo. E ninguém jamais soube a minha verdadeira situação. Era um segredo entre eu, o seu John e o seu Guilherme. E quando eu completei a maioridade e podia responder por mim mesmo, decidi abrir o meu coração para o seu John e contei tudo o que tinha acontecido comigo. Ele, sempre sensível, me abraçou e com lágrimas nos olhos me chamou de meu menino. E quando eu me senti pronto, ele me ajudou a resolver as questões legais.
incluindo a obtenção dos meus documentos. E por mais que eu quisesse, jamais conseguia esquecer os meus pais, a minha família, a minha casa, onde morávamos. Mas havia muito ressentimento dentro de mim, muita raiva por eles não terem me procurado, porque toda vez que eu via um cartaz em algum poste, corria para ver se a minha foto estava estampada ali, mas nunca era eu. E aquela raiva persistente em relação a eles teve muitos impactos negativos na minha vida. E chegou um momento em que eu precisei transformar aquela raiva em uma oportunidade para o meu crescimento profissional. E por isso, participei de retiros espirituais na esperança de conseguir me perdoar e perdoar a minha família, nem que fosse de longe. E assim eu segui trabalhando na minha cura interior. E olha, não foi fácil e nem aconteceu da noite para o dia. Chorei várias vezes, porque quando a cura está para acontecer, ela dói. Mas precisei ser mais forte que aquela dor para chegar onde cheguei. O Sr. John teve uma participação fundamental em todo esse processo. Ele costumava me dizer que o perdão era a chave para reconstruir a minha relação com a minha família e enfatizava que perdoar não significava esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não deixar que as emoções negativas controlassem a minha vida. E me ensinou que o perdão era um processo contínuo e não instantâneo, e que levaria um tempo para ser totalmente realizado. Segundo ele, quando eu experimentasse o perdão, a minha vida fluiria de uma maneira surpreendente, quase inacreditável. E compartilhou comigo a sua própria experiência, explicando que também teve problemas com seus pais, mas que encontrou paz interior ao entender que perdoar era seguir os ensinamentos de Cristo. E eu vivi bastante tempo protelando um encontro com os meus pais. Eu sempre pensava, semana que vem eu vou. Bom, estudei muito, fiz muitos cursos até chegar onde realmente eu queria chegar e me tornei professor de artes. Me mudei para um apartamento e me envolvi com algumas pessoas até encontrar a mulher da minha vida, a Antônia, uma colega de profissão que só me fez bem. E finalmente chegou o momento de eu reunir coragem para reencontrar a minha família, já que estava mais do que na hora. E na manhã do dia 1º de julho de 1989, eu saí de casa cedo naquele dia, nervoso, com as mãos tremendo e pensando no que dizer, no que fazer. E por isso, antes de me dirigir à casa dos meus pais, eu liguei para o Sr. John e compartilhei a minha decisão. E ele me apoiou, desejando boa sorte e prometendo torcer por mim. E com a força dele e da minha esposa, eu fui. E ao chegar à minha antiga casa, foi como se eu nunca tivesse saído dali. Desde acertar o ônibus certo até o metrô, fiz todo o percurso sem sentir insegurança, como se algo maior estivesse me guiando naquele momento único. Cada passo que eu dava, aumentavam as batidas do meu coração. E ao chegar na rua onde os meus pais moravam, senti um nervosismo intenso, uma ansiedade que precisava ser contida. E para não morrer antes do tempo, eu parei numa padaria e tomei um gole d'água para tentar acalmar os nervos, porque não estava sendo fácil, mas eu não podia mais voltar atrás. Eu já estava ali e era hora de enfrentar tudo aquilo de frente. Antes de bater a porta,
Parei por alguns instantes, reunindo coragem e pedindo forças a Deus. E quando finalmente criei a coragem, bati na porta e ela se abriu. Aí eu não tive outra alternativa senão perguntar sobre a minha mãe. E curiosamente, a mulher que atendeu a porta me perguntou quem eu era e o que eu queria com a dona Nete. E eu respondi que eu era o filho dela. A mulher do lado de dentro ficou visivelmente chocada, como se tivesse visto um fantasma. Ela empalideceu tanto que eu cheguei a temer que ela fosse desmaiar. Mas quando ela recuperou o fôlego, perguntou se eu estava brincando. E eu respondi que jamais brincaria com algo tão sério. E para confirmar que eu não estava enganado, perguntei se ela era a Luísa ou a Rosana. E ao ouvir que ela era a Rosana, a minha irmã gêmea, eu simplesmente falei que tinha retornado para trazer paz ao coração deles, pois eu estava bem. E foi um momento de extrema emoção entre nós. Nos abraçamos, nos beijamos, choramos. E antes de encontrar a minha mãe, a minha irmã me contou tudo o que havia acontecido com ela e com a nossa família. E a tristeza tomou conta de mim por eu não ter tido a oportunidade de me despedir do meu pai. Enfim, nós nos atualizamos em tudo e finalmente, quando a minha mãe me viu, ela não conseguiu conter a emoção. Faltaram-lhe as palavras e o ar, e eu precisei implorar para que ela se acalmasse. Ela chorou copiosamente, agradecendo a Deus por não deixá-la morrer sem antes me ver, e pediu perdão milhões e milhões de vezes, revelando que todos aqueles anos pensou incessantemente em mim, pedindo a Deus que me protegesse, pois ela sentia que falhou em sua proteção. E aquela culpa a corroía e parecia que havia até um buraco dentro do seu coração. E eu tive que passar um tempo conversando e explicando a ela que não precisava carregar aquele peso eternamente e que tudo entre nós estava bem. E eu não a culpava por nada e que ela me perdoasse por eu ter ficado tanto tempo longe e sabendo que havia preocupação do lado de cá. Nos abraçamos por um tempo que pareceu uma eternidade. A minha mãe acariciou meu rosto, segurou as minhas mãos com ternura e fez inúmeras perguntas, querendo saber cada detalhe dos anos e que estivemos separados. E ao final, entre lágrimas de alegria, ela disse que agora podia partir em paz, pois finalmente me reencontrou. Contudo, eu pedi para ela esperar mais alguns anos, pois ainda tinha muitas coisas para compartilhar com ela. Queria que conhecesse a minha esposa, a mulher que mudou a minha vida, o homem que me acolheu como filho e os filhos que um dia eu esperava ter. E ela sorriu e me beijou profundamente. E poucos minutos antes de eu retornar para casa, a minha mãe começou a passar mal e corremos com ela para o hospital às pressas. E eu fui o caminho todo segurando em sua mão e implorando para que ela não nos deixasse. A mamãe olhava com tanto amor que eu comecei a chorar e vi quando ela também deixou algumas lágrimas escaparem. E então, na entrada da porta do hospital, a mamãe desmaiou e foi socorrida rapidamente. Mas, infelizmente, não foi o suficiente e eu perdi a minha mãe pela segunda vez na vida. Eu fiquei arrasado e me culpei profundamente por ter aparecido assim,
à casa dela. Mas as minhas irmãs, Rosana e Luísa, foram firmes em me consolar, insistindo que a saúde da mamãe já estava bastante frágil e que não foi a minha visita que causou a morte dela. Anos mais tarde, o seu John e o seu Guilherme faleceram e me deixou herdeiro de seus bens. E eu dei continuidade aos projetos sociais que eles gostavam de realizar. Depois da morte da nossa mãe, eu me aproximei ainda mais das minhas irmãs. E até hoje, mantemos um contato muito próximo e amigável.